E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui de novo. Hoje nós vamos falar sobre tabela periódica. Porém, antes de começar a assistir esse vídeo, peço para que vocês não decorem a tabela periódica. Não existe decorar a tabela periódica. Na verdade, a tabela periódica é como se fosse um livro. Você lê, você entende, você interpreta a tabela periódica, você nunca decore ela, beleza? Então vem comigo aqui que agora vocês vão aprender a interpretá-la. Solta a vinheta aí! Em 1869, um dos primeiros cientistas a ordenar a tabela periódica foi Mendeleev. Ele ordenou 63 elementos químicos até então conhecidos em uma tabela. Na verdade, ela ficou conhecida com esse nome periódica por ser em períodos, né? É como se fosse, na verdade, uma quebra-cabeça. No seu laboratório, ele colocou lá alguns colantes com os elementos que ele foi descobrindo na época, com a ajuda de outros cientistas, e aí esses colantes formavam um pequeno quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça ficou conhecido aí como a tabela periódica. Porém, na época ele era ordenado por número de massa. Aí, na verdade, foram encontrados vários erros dentro dessa ordem. Por quê? Porque quando você pega o número de massa, você pode chocar informações. Como, por exemplo, o átomo do gás nobre argônio. Argônio tem 40 de massa. Percebam que o cálcio também tem 40 de massa. Argônio é um gás nobre e o cálcio está lá na família 2, que nós já vamos falar sobre isso. No início do século 20, a tabela periódica deixou então de ser ordenada por número de massa e através de experimentos por um cientista de nome Moseley, ele examinou espectro de raio-x e ele percebeu que dentro desses elementos químicos, o que era a característica igual, ou seja, todos iguais, né, esses átomos, todo dentro desse elemento químico, era o seu número de prótons, que ficou conhecido como número atômico, certo? Esse número atômico, então, começou a ser a ordem da tabela periódica. Hoje, nós já temos, então, foi um modelo usado por Mendeleev e foi aprimorado para chegar na tabela periódica atual. Bom, a tabela periódica, então, ela passou a ser dividida em famílias ou grupos e períodos. As famílias, ela tem duas famílias, a família A e a família B. A família A, ela tem uma característica muito forte, muito legal, que é o seguinte: o número da sua família é a mesma coisa que o número de elétrons da última camada. Por exemplo, os elementos da família 1A, todos eles têm um elétron na última camada. Os elementos da família 2A, todos eles têm 2 elétrons na última camada. 3A, 4A, 5A e assim sucessivamente, até chegar na família 8A. Vamos aos nomes dessas famílias da família A. Metais alcalinos, família 1A. Metais alcalinos terrosos, família 2A. Família 3A, família do boro. Família 4A, família do carbono. 5A, família do nitrogênio. Repare que são os elementos que vêm primeiro lá em cima da tabela periódica. Família 6A, aí já muda, já não é mais a família do oxigênio, aí no caso são os calcogênios. Família 7A são os halogênios e 8A, como já falamos, são os gases nobres, todos querem ser eles. Já a família B, eles são os metais de transição, então não tem como a gente definir o número da família com os seus números de elétrons da última camada. Como vocês perceberam, o nome é metais de transição, certo? Esses metais de transição, eles têm um problema, eles não têm a mesma característica, certo? Já a família A, ela tem desde o primeiro elemento, por exemplo, a família do carbono, que é a família 4A, todos os demais elementos químicos que estão na família 4A têm a mesma característica do carbono. E aí, por isso que nós vamos diferenciar a família A da família B. Como eu disse no começo desse vídeo, vocês têm que ter noção de que vocês vão ter que precisar interpretar a tabela periódica. E aqui vão algumas características dela. Primeira característica, eletronegatividade. Para falar de eletronegatividade, primeiro nós precisamos falar da regra do octeto. Dentro da tabela periódica, todos querem ter 8 elétrons na última camada. Quem já nasce com esse privilégio são os gases nobres. Eu brinco na sala de aula, falo que eles são ricos. Todo mundo quer ser rico, não é mesmo? Ano que vem eu quero estar na praia vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. Ou seja, então todo mundo quer ser um gás nobre um dia. Para ser um gás nobre, os demais elementos eles precisam se ligar. Por exemplo, o flúor, ele tem 7 elétrons na última camada. Então ele precisa só de 1 elétron para ser rico. Então é muito simples, ele precisa encontrar alguém que ao mesmo tempo queira doar elétron. O flúor, então, ele é muito eletronegativo, porque eletronegatividade é
a capacidade de ganhar elétron. E aí ele vai se ligar com alguém lá do outro lado da tabela periódica, alguém que tem a vontade de doar elétron. Por exemplo, o sódio. O sódio ele tem um elétron na última camada, só que repare que ele tem 11 elétrons ao todo, certo? Ou seja, 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 1 elétron na última camada. Então, para o sódio, doar esse 1 elétron da última camada é muito interessante. Quando ele doa esse elétron da última camada, ele perde esse elétron da última camada e passa a ser 8 elétrons. Ou seja, o sódio está rico. O flúor, ao mesmo tempo, ele tem 7 elétrons. E aí, ao ganhar esse elétron que veio do sódio, ele também fica rico. Essa ligação é conhecida como ligação iônica. Porém, o assunto de ligação será tratado no próximo vídeo. Repare, então, que nós formamos o fluoreto de sódio. O NaF, ele é um sal, e ele é formado aí com essa troca de elétrons, onde o sódio perdeu o elétron e o flúor ganhou esse elétron. Ou seja, o flúor é muito eletronegativo. Eu vou colocar aqui uma frase para vocês não esquecerem mais a ordem da eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Repare que essa ordem aí, ela vai ter a frase vai ter sempre a primeira letra, vai ser um elemento químico. Ele vai do elemento mais eletronegativo para o elemento menos eletronegativo. Segunda característica é a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica, você pode reparar que é quase a mesma coisa, mas é o seguinte, no caso é quando o elétron, quando ele vai ter uma energia liberada. Por exemplo, o flúor, ele está no estado gasoso, ele tem 7 elétrons. Você imagina quão feliz o flúor fica ao receber um elétron? Muito feliz. Ou seja, a sua afinidade eletrônica é alta. Já, por exemplo, o sódio, ele tem 1 elétron só na última camada. Então não adianta ele ganhar mais 1. Na verdade, ele precisa perder 1. Ou seja, a afinidade eletrônica dele é baixa. Beleza? Então vai ser a mesma ordem da eletronegatividade. Já a energia de ionização é para retirar o elétron do átomo, certo? Então fica muito mais fácil você retirar um elétron da galera do lado da família 1A e família 2A. Porque eles querem perder elétrons. Então todos esses elementos da família 1A e 2A, eles já querem perder elétrons. Já da família 6 e 7A, eles já estão mais próximos do 8A. Ou seja, eles estão muito mais próximos de se tornarem ricos. Então aí agora vai estar aparecendo para vocês todas as ordens, tanto da eletronegatividade, afinidade eletrônica e energia de ionização. Beleza? Pessoal, por hoje é isso. Deixa aqui embaixo nos comentários as dúvidas que vocês tiverem em relação a isso, a tabela periódica, certo? Ainda há bastante coisa para ser falado sobre tabela periódica, mas nós vamos falar sobre, quando for falar de distribuição eletrônica, de ligação química, de outros assuntos, beleza? Então deixa aqui no comentário os próximos videoaulas, o que vocês vão querer de química, qual é o assunto que vocês precisam mais, que estão mais apertados para saber, ok? O assunto que tiver mais comentado vai ser o tema da nossa próxima videoaula. Se inscreva no canal, espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho, compartilhem, deem like, deixem o like, que isso impulsiona bastante o vídeo. E é isso aí, muito obrigado e até o próximo encontro.